tema importante, tá? Nós vamos falar sobre as certidões. Quais certidões devo utilizar nas transações imobiliárias? Esse tema é objeto de muitas dúvidas de vários corretores de imóveis, também de construtores, é uma dúvida até de advogado. Então não pode perder. Você tem que entender quais certidões, o que é uma certidão, para que serve uma certidão. Então não vai perder. Bom, quando a gente fala de certidão, vem a pergunta: professor, o que é certidão? Certidão, na verdade, é um documento que gera publicidade, ou seja, ela tem que ser negativa. Quando você solicita uma certidão, um exemplo, a distribuição civil, distribuição criminal, essa certidão você torce que a certidão seja negativa, não positiva. Nós temos várias, certidão é um gênero de várias espécies, né? Quando a gente fala de certidão, é um documento que o cartório, por delegação do Tribunal de Justiça, pode ser o cartório registrador, ou seja, cartório civil, cartório de imóveis, ou ainda o tabelião. Esse tabelião, esse cartório registrador, vai fornecer uma certidão para passar uma informação pública, né, de um processo judicial, de uma anotação nos assentamentos de um cartório, né, nos registros de um cartório. Então nós temos várias espécies de certidões. Quando a gente fala de certidão, é importante deixar claro que numa transação imobiliária você tem que solicitar a emissão de certidões. Você, corretor, preste atenção no que o professor com muito carinho está falando para você aqui. Não existe transação imobiliária sem certidão. Como que você vai dar o aval para uma transação imobiliária sem tirar uma certidão? Tenho certeza que você é diferente, porque você está acompanhando o nosso programa, porque você quer se qualificar, você aproveita, né, realmente essa oportunidade que o CRES está te dando, um programa feito com muito carinho, bem didático para você, mas isso é obrigação sua. Quando a gente fala de certidão, não tem como você transacionar imóveis sem tirar uma certidão. E isso eu falo não só na compra e venda, mas também na locação de imóveis. E o fato de solicitar emissões de certidão, hoje em dia não tem mais desculpa, facilitou muito. Hoje você consegue com facilidade solicitar a certidão pela internet. Muitas vezes nem no cartório você precisa comparecer. Temos um exemplo da distribuição, da certidão de distribuição civil e de certidão de distribuição criminal, que pelo próprio site do Tribunal de Justiça de São Paulo ou de outros estados também, o sistema é o mesmo, o mecanismo é o mesmo, você consegue solicitar essa certidão pelo site do Tribunal de Justiça. Certidão de distribuição civil, certidão criminal, olha que facilidade. Ah, professor, mas espera aí, a certidão de propriedade eu não consigo. Consegue também. Hoje o cartório, muitos cartórios de imóveis oferecem esse serviço de entrega da certidão. Você consegue fazer a solicitação até pelo site ou até por telefone. Ah, professor, mas o cartório, justamente o cartório que eu preciso, em determinado município ou determinado estado, esse cartório não fornece serviço por telefone nem pela internet. Então você conta também com empresas especializadas, né? Não vou fazer propaganda aqui, mas tem a Arisp, tem empresas aí que você vai digitar no Google, cartório 24 horas, entre outras empresas que vão solicitar essa certidão para você sem você sair de casa, sem você sair do seu escritório. Então é importante você saber que não tem mais desculpa. Quando eu falo da certidão, professor, devo entregar para o comprador, para o vendedor, para o locador, para o locatário? Você pode, deve entregar sim, mas oriento você sempre guardar com você os originais. Ou ainda, né? Ah, professor, eu não tenho espaço, professor. Não tem desculpa. Hoje você tem o HD externo, você tem um pendrive, né? Não é tão caro, com pouco investimento você consegue ter realmente uma pasta, né? um arquivo separadamente aí para você guardar esses dossiês. Então abre uma pastinha 2016, 2017, 2015 e vai arquivando os casos que você teve a opção de fazer essa transação imobiliária, né? Seja de compra e venda, seja de administração, seja de locação. É importante sim o corretor ter esses documentos guardados com ele. Ah, professor, mas eu não tenho espaço. Então volto a falar. Não precisa mais guardar xerox, isso não se usa mais, né? Espaço, realmente papel. Entra naquela questão de ambiental, né, sustentabilidade. Não precisa disso, basta você escanear. Guarde no seu HD, guarde no seu pendrive. Ah, professor, mas eu não tenho nem pendrive nem HD. Então guarde na área de trabalho do seu computador, né? Abra uma pasta cliente, você vai deixando lá, cada cliente abre uma pastinha nova. É importante você ter isso guardado, esse verdadeiro dossiê, porque amanhã ou depois, se essa transação acontecer algo, né, um litígio, um processo, você consegue se defender. Você sabe o que você está falando, você tem documentos para provar que você foi prudente naquela transação. Volto a falar, falo muito, quem me conhece em aula, né? Muita aula presencial que a gente tem a oportunidade de fornecer também aos alunos, em palestras também pela OAB, pelo CRES, o Secov e outras. Eu falo muito da questão que as certidões são um verdadeiro dossiê para o corretor de imóveis. Você tem que guardar sim com você. Amanhã ou depois dessa transação, acontece um litígio, acontece uma reclamação sua no CRES, ou uma reclamação judicial, uma ação de danos morais, danos materiais, de perdas e danos.
em virtude da sua responsabilidade, você tem como se defender. Você tem uma documentação guardada para se proteger. Então fique atento com isso. O professor volta a falar que hoje, né, infelizmente, a sociedade, o ser humano em si está muito encrenqueiro. Então você tem que se respaldar no sentido de guardar a documentação. Faça isso, tá? Então é uma dica que eu dou com muito carinho. Quando eu falo de certidões, certidão, na verdade, é uma espécie dentro dos atos iniciais. Professor, o que são atos iniciais? No livro do professor, não só no livro, mas também no programa número 1 de Questão de Direito, o tema é justamente atos iniciais. Por quê? Porque fica mais fácil, fica didático. O corretor de imóveis, o advogado ou o particular que não orienta fazer a transação sozinho imobiliária, né, é uma transação de risco, merece sim profissionais competentes para auxiliar. Eu oriento você sempre a praticar os atos iniciais. Professor, quais são os atos iniciais? Primeiro ato inicial dos atos iniciais é, na verdade, o auto de vistoria. Tanto numa compra e venda, quanto numa transação de locação, de administração de bens, tem que ter esse auto de vistoria. Professor, é com foto ou sem foto? Aí vai de você que vai escolher a melhor opção. Hoje, com a tecnologia, hoje você consegue tirar foto com facilidade pelo celular. Eu oriento sempre a fazer algo a mais, que é com foto. Por quê? Esse auto de vistoria é aquele auto, né, na verdade, que você, quando adentra na casa, no imóvel, você vai fazer o quê? Vai fazer um relatório, dizendo o que tem naquele imóvel, tanto na compra e venda como na locação. Então esse imóvel tem 2 lustres, esse imóvel também tem uma pia de mármore. Você vai fazer esse relatório, vai tirar fotos. Esse imóvel tem 2 janelas, tem uma janela que realmente o vidro já está trincado. Tem que fazer esse auto de vistoria, porque eu vejo que no direito do consumidor e também nas transações imobiliárias, nós temos o grande acesso a litígios envolvendo isso. Justamente aquele dito pelo não dito. Como assim, professor? O comprador afirma que comprou algo, o vendedor afirma que vendeu aquele imóvel naquele estado que se encontra e o comprador já sabia disso e começa aquela confusão. Então, para que você realmente não tenha acesso a esse dissabor, faça isso, pratique o auto de vistoria, tanto na locação como no compra e venda. Entrou no imóvel, você captou um imóvel para fazer uma venda, né, a compra e venda ou a administração de uma locação, faça um auto de vistoria. Auto de vistoria pode ter foto, anexa a esse auto de vistoria. Esse auto de vistoria deve ter o quê? É um relatório do imóvel que você está alugando, do imóvel que você vai vender, o imóvel que o seu cliente está comprando. E quem vai assinar isso? Comprador e vendedor. Se for um contrato de locação, locador e locatário. Ah, professor, mas se ele não quiser assinar, ele tem que assinar, né? A questão é que se ele está te contratando para fazer a administração do imóvel, ou seja, a locação, a compra e venda, você vai cuidar para que essa transação dê certo, ela seja mais sólida possível. E esse documento é um documento importantíssimo. O professor já teve a oportunidade de advogar numa situação de locação, administração de bem, onde o corretor foi condenado solidariamente. Por quê? Ele não fez o auto de vistoria, depois de um certo tempo esse inquilino saiu do imóvel e o locador falou, não, cadê meus lustres da sala, meus lustres que custam mais de R$8.000? Eu quero, é um dano material, tenho recibo. Como o corretor e o inquilino não tinha recibo, né, ou recibo, ou fotos, ou auto de vistoria, foi condenado a pagar. Então, esse assunto é sério, faça o auto de vistoria, é importante para a sua segurança, sua e do seu cliente, comprador, vendedor, locador, locatário. Transação imobiliária é algo sério. Merece uma atenção toda especial, não é à toa que tem você, um profissional apto, adequado para fazer transações imobiliárias. Por isso a orientação é nunca, né, o cliente fazer a transação sozinho, porque precisa de um profissional que tenha a experiência que você tem. Então faça isso, faça com muito zelo, com muito cuidado. Envolve muito dinheiro a transação imobiliária, envolve sonhos, né? Estamos falando de uma expectativa de direito, um sonho. Qual que é o maior sonho do brasileiro? Ter a casa própria, né? Dizem que o maior sonho do brasileiro é ter a casa própria. E dizem que o maior medo é de morrer. Então, cuidado, né? Então você, na verdade, precisa fazer sim algo sólido, prudente. Então faça esse auto de vistoria. Então isso é em primeiro lugar. Depois eu oriento fazer numa transação imobiliária também, com muito carinho, eu oriento numa transação imobiliária de compra e venda, você sempre trabalhar com a proposta e o aceite. Sempre trabalhar com a proposta e aceite. Quando você faz a proposta, quem faz a proposta é o corretor, o advogado. A proposta, na verdade, é o comprador que vai fazer ao vendedor. O vendedor vai dar o aceite, quando ele aceita a proposta. Isso pode ser feito por e-mail, você pode criar um modelo padrão, pode ser um papel, realmente pode ser escrito, né? Mas isso, a proposta e o aceite, ela vincula o negócio, ela sai da cogitação, do mundo da cogitação, que não tem validade jurídica, e valida o negócio. Então, proposta e aceite, ela fecha o negócio. É sinal, você já tem direito à sua comissão, fechou, proposta e aceite. Tanto é que se o comprador desistir ou o vendedor desistir, um ou outro vai ter que pagar a indenização.
Como assim, professor? O Código Civil é bem claro nesse sentido. Se o comprador desistir, ele tem que fazer o quê? Ele perde o sinal. Se o vendedor desistir da transação imobiliária, desistir após a assinatura da proposta de aceite ou ainda um contrato facultativo, que é chamado de contrato preliminar ou pré-contrato. Após a assinatura desses instrumentos, já gera indenização. Então, se o comprador desistir, perde o sinal. Se o vendedor desistir, devolve o sinal em dobro. Olha como já protege o negócio, protege o seu trabalho também. Então, quando a gente fala de instrumentos particulares, use e abuse do auto de vistoria. Use e abuse também da proposta e o aceite nos casos de transações de compra e venda. Ah, professor, eu não gosto de trabalhar com a proposta e aceite. Eu posso fazer um contrato, uma minuta, um rascunho? Sim, esse contrato, essa minuta, esse rascunho tem nome. Esse contrato chama pré-contrato, ou ainda contrato preliminar. Não é o contrato definitivo, mas é um contrato para amarrar o negócio. Condições de pagamento, valor, data da entrega das chaves ou da posse, né? Período, prazo para que o comprador faça a escritura pública e ainda o vendedor o registro, faça a adequada transferência. Nós conversamos aqui sobre os contratos de gaveta, né? O contrato de gaveta é um risco muito grande. Sabemos que o mercado imobiliário existe, na prática existe muito o comércio de contrato de gaveta, né? Ou seja, cessão de direitos hereditários, contrato de compromisso, compra e venda, promessa, mas o ideal é sempre o registro. O registro gera segurança jurídica, gera publicidade. Nós temos duas fases quando a gente fala de registro, né? A primeira é fazer a escritura pública e a segunda é pegar a escritura pública que o tabelião fez, levar a registro público no cartório de imóveis, né? Competente daquela área, daquele imóvel. Então fique atento em relação a isso. Em relação aos instrumentos particulares, nós estamos falando dos atos iniciais. Quando a gente fala dos atos iniciais, dentro dos atos iniciais tem a espécie do gênero, atos iniciais, nós temos aí a questão dos instrumentos particulares. Quem faz é o corretor, qualificado para isso, né? Não pode ser copia e cola da internet. Quando a gente fala de transação imobiliária, cuidado, hein? Ah, vou digitar um contrato de locação no Google, faço rapidamente. Não faça isso. Você tem que ter o seu modelo. Concordo, sim, que cada profissional tem o seu modelo, a sua estrutura, né? Mas você tem que ter o seu modelo, a sua estrutura, uma estrutura coerente, uma estrutura com validade jurídica. Cuidado com o copia e cola do Google. Isso não funciona. O cliente, depois ele vai achar esse contrato que você fez e cobrou dele, né? Ou ele vai achar no Google, fica muito chato isso. Fique atento em relação a isso. Então, cuidado. Você tem que criar a sua estrutura contratual. Tem uma aula aqui para você, como elaborar um contrato. Vai te dar os requisitos. Não perca essa aula e também a aula dos atos iniciais. Vai te ajudar muito. Saindo fora dos instrumentos particulares e agora sim entrando nas certidões. Certidão, professor, eu tenho que tirar? Além de praticar os atos iniciais em relação aos instrumentos particulares, você tem que tirar a certidão, sim. Professor, eu não vou tirar a certidão porque é difícil, demora muito. Demora nada, não tem desculpa. Hoje, a maioria das certidões você consegue tudo pela internet. Ah, professor, mas tem algumas que eu não consigo. Sim, mas aí tem empresas que prestam esse serviço. Então toma cuidado com isso. Você não tem mais desculpa. Certidão, forneça assim ao comprador, ao vendedor, locador, locatário. Mas é importante você guardar com você, hein? Porque amanhã depois você faz parte de um litígio, de um processo, alguém está pedindo a sua responsabilidade perante aquele negócio, você não tem prova de nada, né? Então você consegue provar que você foi prudente, que você realmente acompanhou, fez uma assessoria, né? O corretor de imóveis ele tem que fazer uma assessoria na transação imobiliária. Não é só a questão de apresentar comprador e vendedor. Ele tem que fazer um acompanhamento e é isso que você tem que provar com as certidões também, para que o negócio dê certo. Quando eu falo das certidões, cuidado, hein? Para ficar didático, para você entender e guardar e nunca mais esquecer, vamos dividir a certidão em três. Então, guarde aí. Se você tem um caderno aí, anota aí. Professor, como que eu vou nunca mais errar na solicitação de certidões? Divide em três, vai ficar didático. Vamos pensar no primeiro objeto, que é o imóvel. O imóvel. Quando eu falo de uma transação imobiliária, ou de locação, ou ainda de compra e venda, eu preciso conhecer o imóvel, eu, corretor, eu, dono de imobiliário, eu, advogado, para poder dar uma opinião, para poder fazer um bom contrato, para poder ter as características do imóvel. Eu preciso disso. Como que eu faço isso? Solicitando uma certidão de propriedade. Não dá para fazer uma compra e venda sem solicitar uma certidão de propriedade. Eu preciso analisar para ver quem é dono realmente. Qual a metragem do imóvel que consta na certidão de propriedade? E cuidado com essa certidão de propriedade. Nós temos a certidão de propriedade, que é o gênero, mas pode ser matrícula ou transcrição. Se é algo mais antigo, transcrição. Se é algo mais recente, matrícula. É como se fosse o SIC e o CPF, é a mesma coisa, mas o termo novo, atual, né, é matrícula. Ou do passado, transcrição. Então fique atento em relação a isso. Com essa certidão eu já consigo identificar numa transação imobiliária
eu consigo identificar essa certidão de propriedade, é a certidão do cartório de imóveis, eu solicito no cartório de imóveis competente do imóvel, essa certidão eu já consigo identificar quem é proprietário, se esse imóvel tem ônus, ou seja, tem um bloqueio judicial, se não está penhorado, se não tem realmente um ônus de financiamento imobiliário, né? Caixa, Itaú, Bradesco, seja qual banco for, qual instituição financeira for. Então eu já consigo identificar se esse imóvel realmente meu cliente consegue vender. Então eu preciso ter acesso a isso. Professor, eu já vi corretor vendendo um imóvel sem solicitar uma certidão. Não pode fazer isso, né? Isso é um risco muito grande. Como que você vai transacionar, vai fazer a proposta, aceite, mas você não sabe nem o que aconteceu com o imóvel, de quem é o imóvel, você não tem prova. Então toma cuidado com isso. Certidão é pública. Qualquer um pode tirar essa certidão. Se você quiser pedir para alguém tirar essa certidão para você, solicitar a certidão, pode. É pública, qualquer um consegue acesso. Professor, para eu conseguir acesso a essa certidão de propriedade, o que eu preciso? O RG do imóvel, que é a matrícula, o número da matrícula ou o número da transcrição, ou ainda o nome do seu cliente, o vendedor completo, se tiver no nome dele, claro. O nome dele, CPF, RG, eles conseguem fazer a busca, o cartório de imóveis consegue fazer a busca. Consegue também pelo endereço. Como assim, professor? O professor uma vez foi contratado por um sujeito que ele queria conhecer melhor o namorado da filha. O namorado da filha, todo lugar que passava, de carro, ele, olha, isso aqui é meu, isso aqui está alugado, tá vendo esse mercado aqui? É enorme, esse galpão é meu, eu vivo só de aluguel. E aí o que o sogro fez? Começou a anotar os endereços, né, que esse futuro genro alegava ser seu. Porque ele falou, meu Deus do céu, ou minha filha vai casar com um homem muito rico, ou vai casar com um baita mentiroso. E aí ele queria provas para saber se o sujeito tinha todos esses bens que ele alegava ou não. O que foi feito? Foi feita uma pesquisa no cartório de imóveis pelo endereço. Então todos os endereços que ele, não todos, né, mas muitos que ele afirmou ser proprietário, ter o domínio, esse sujeito marcou o endereço e fez a busca no cartório. E realmente, após investigar a certidão, percebeu que ele não era proprietário. Então, na verdade, olha como a certidão eu consigo fazer busca do imóvel por várias formas, de várias formas. Eu não preciso ter o número da matrícula, o número da transcrição, eu consigo fazer a busca até pelo endereço, o nome da rua e o número. Eu consigo fazer essa busca também, ou ainda pelo nome do vendedor, né, do atual proprietário, RG, CPF, esses documentos, o cartório também consegue buscar. Então não tem desculpa. Ainda pensando no imóvel, numa transação imobiliária, eu preciso proteger o meu cliente. Então eu preciso falar com o meu cliente que eu preciso checar se existe tributos em atraso, né? Pendência de tributos, débitos de tributos. Quais tributos, professor? Tem o IPTU, imóveis urbanos, e tem o ITR, imóveis rurais, INCRA, né? Como que eu faço essa pesquisa, professor? Fácil também, né? Hoje, em São Paulo e outros municípios também, você consegue pela internet. É chamada certidão negativa de tributo. Certidão negativa de tributo. Professor, e por que é importante numa transação imobiliária eu, corretor, fazer esse levantamento? Por quê? O comprador, se comprar um imóvel, depois, mesmo a dívida não sendo dele, né, ele comprou em 2016, mas a dívida de 2015 e 2014, ele será obrigado a pagar, porque existe uma obrigação de direito civil que é chamada de propter rem. Propter rem. Ela vincula o imóvel, ela segura no imóvel e vai embora. Quem for o dono do imóvel assume esses frutos, né, estragados, né, que no caso é o débito da prefeitura. Então depois, amanhã, você fez a transação imobiliária, não checou, né, se esse imóvel tinha dívida de tributos, o comprador comprou, amanhã depois chega uma execução, uma cobrança, uma notificação, ele vai cobrar quem? O corretor, a imobiliária, o advogado. Por quê? Porque você não fez um levantamento, não foi prudente em relação a isso. Então quando a gente pensa no imóvel, vamos pensar da seguinte forma: preciso conhecer o imóvel, ponto 1. Ótimo, certidão de propriedade. Preciso conhecer se esse imóvel tem dívida, porque senão o meu cliente comprador vai ter que assumir essas dívidas também. Ótimo, então é o primeiro passo. Depois, o professor falou que ia dividir em 3 para ficar mais didático. Vamos para o comprador. Eu preciso conhecer o comprador. Como que eu conheço o comprador? Certidão de distribuição civil, certidão de distribuição criminal. Por quê, professor? Porque a certidão de distribuição civil eu vou entender, vou verificar se ele tem processo no nome, de cobrança, despejo, execução, obrigação de fazer. Então, a certidão de distribuição civil, competência civil, hein? Eu vou conseguir checar se esse comprador tem processos no nome. Dependendo da situação, dependendo do processo, eu não vou dar o aval para a transação imobiliária. Ah, professor, mas meu cliente é o comprador. Eu sei, mas depois você faz um negócio, uma transação imobiliária, dá o aval de um parcelamento, um contrato de gaveta, meu Deus do céu, pode respingar isso para você. Então tome muito cuidado com isso. Tanto o comprador como o vendedor, realmente você tem que fazer essa pesquisa, né? Então estamos falando nesse momento do comprador. Eu preciso conhecer se ele tem processos cíveis, eu preciso conhecer se ele tem processos criminais. Como que eu pesquiso isso, professor? A certidão de distribuição civil e certidão de distribuição criminal.
Quando eu falo de distribuição civil, eu vou verificar todos os processos que ele possui. Tá? Essa pesquisa eu posso fazer também a nível de justiça comum, ou seja, estadual, e a nível federal, né? Porque o processo ele pode ser de competência judicial estadual ou de competência federal. Então tem que fazer essas buscas aí, tanto na justiça estadual como na justiça federal. Professor, percebi que o meu cliente comprador tem um processo no nome. Não, tem vários processos no nome. E aí você vai analisar, não é porque tem processo no nome, você não vou dar mais o aval, vamos cancelar o negócio, a transação imobiliária. Não é isso, você precisa vender como corretor, claro, mas muitas vezes você tem que fazer uma análise. Será que é uma execução, um valor alto, que chega próximo ao valor do imóvel? Porque se for um processo simples e um processo que não tem sentido algum, você vai dar o aval do mesmo jeito. Como assim, professor? Um processo de alimentos, um processo de uma cobrança de 100 reais, um processo, não sei, um processo de obrigação de fazer que ele é autor. Porque a certidão vai sair tanto os processos que ele é réu ou autor ou réu. Então você precisa analisar se ele é autor, se ele é réu, se é um processo realmente que merece trancar, né, cancelar a transação imobiliária. Se não for, aí basta você fazer uma declaração. Declaração de ciência do processo. Quem vai assinar isso? O vendedor. O vendedor, olha, eu pesquisei aqui, o comprador tem 2 processos no nome, mas realmente não é nada que assuste ou crie realmente um prejuízo para a transação imobiliária. Um dos processos é uma colisão de veículo. R$500 a cobrança. O outro processo é uma filha que ele tem em outro estado, cobrança de alimentos. Nada impede, nada vai atrapalhar o negócio, tudo bem? Ah, tudo bem, então eu dou ciência então. Ele tem o dinheiro, vai pagar à vista? Vai. Ah, então tudo bem, o vendedor quer vender. E você quer vender porque você é corretor, precisa dos seus honorários, que é a comissão. Mas faça esse comprador assinar uma declaração de ciência dos processos dele. Ah, professor, eu quero conhecer, eu quero ir a fundo, eu quero entender esse processo. Ou o vendedor pediu isso, ou você realmente está desconfiado em alguma situação. Existe uma outra certidão, que é chamada de objeto em pé. Essa certidão, na verdade, você pede um resumo do processo, tá? Então é uma outra certidão também. Então fique atento em relação a isso. Bom, professor, só isso, né, do comprador? Não. Aí tem a certidão trabalhista. E a certidão trabalhista, toma muito cuidado, hein? Pegadinha. Já vi muitos processos aí, reclamações diante de corretores que falharam nesse procedimento, ou advogados também. Quando a gente fala da trabalhista, existe uma pegadinha, por quê? Essa certidão trabalhista você consegue com facilidade no site do TRT de São Paulo, e cada estado tem o seu TRT, hoje meio que padronizou, tá fácil. Ah, professor, não achei o site do Tribunal de Justiça, o Tribunal Trabalhista, lá de Mato Grosso do Sul, basta você digitar TRT de Mato Grosso, vai aparecer com facilidade para você o link. E aí o que você tem que fazer? Você tem que tomar cuidado, porque existe dentro do site trabalhista, tem as certidões de ações trabalhistas, e tem a certidão de execução trabalhista. Então quando você vai pensar em certidão trabalhista, você tem 2, hein? Fique atento para você não correr o risco de solicitar uma só. Tem que solicitar ações trabalhistas, ou seja, uma ação trabalhista em andamento, no nome do cliente, né? E a certidão de execução trabalhista, ou seja, após a sentença, já está sendo executado, já está sendo obrigado a pagar, está sendo cobrado. Então fique atento em relação a isso. Então quando a gente pensa em certidão, vamos lá. Certidão do imóvel, isso, certidão de propriedade. Segunda certidão, certidão de tributos. Eu vou analisar se é rural ou se é urbano. Urbano IPTU, rural ITR, então em relação ao imóvel. Deixa o imóvel de lado. Preciso conhecer quem? Comprador e vendedor. Como que eu conheço o comprador e vendedor? As mesmas certidões que eu uso para o comprador, eu vou usar para o vendedor. Eu preciso conhecer o vendedor, eu preciso tirar uma certidão, solicitar a emissão, certidão de distribuição civil, certidão de distribuição criminal, certidão trabalhista, cuidado, tem 2, né? Certidão trabalhista de execução e certidão de ações trabalhistas. E eu preciso conhecer na esfera federal, não só na esfera estadual. Então, esse é o conjunto de certidões. Professor, veja bem, mas o que interessa se ele tem um processo criminal? Ele tem o dinheiro para pagar? Colegas, vamos ficar atentos em relação a isso, hein? O curso é prático, hoje a matéria é muito pertinente, fique atento, é algo sério. Meu Deus do céu, tudo bem, ele tem dinheiro para pagar à vista, só que você como corretor precisa tomar cuidado. Por quê? Porque ele tem dinheiro para pagar à vista, mas muitas vezes você solicitando a certidão criminal, parece que esse sujeito foi condenado várias vezes por tráfico de drogas, ou ainda foi condenado várias vezes por homicídio, ou foi condenado por roubo de carga. Você vai dar o aval numa transação dessa? Ainda mais se existe um parcelamento. Ou mesmo porque o dinheiro pode ser bloqueado, então toma cuidado, né? Porque tem o dinheiro, vou dar o aval. Existe um caso interessante que o professor teve a oportunidade de opinar, que é um narcotraficante, o Abadia, né? O Abadia comprou alguns imóveis no Brasil, só que naquela relação ocorreu de muito corretor ser investigado também. Fizeram defesa, se defenderam muito bem, mas foram investigados por quê? Porque tudo que oferecia para o colombiano,
né? Ele comprava. Tudo que oferecia para o imobiliário, ele comprava. E depois, o que aconteceu? Principalmente alguns imóveis que foram contrato de compromisso, compra e venda, ou seja, parcelado diretamente com o vendedor, não recebeu, porque o dinheiro foi bloqueado. O imóvel depois foi bloqueado. Então tem corretor que nem recebeu comissão. Toma cuidado com isso. Precisa conhecer sim, precisa dar realmente anuência e muito cuidado com essa questão criminal também. Fique atento em relação a isso. Hoje, os grandes bancos do Brasil, não vou falar nome para não fazer propaganda, a orientação para o cliente de conta, o gerente de conta corrente: professor, eu tenho uma imobiliária pequena, um escritório de corretagem pequeno, a gerente veio aqui o ano passado. Que bacana, que atencioso o banco. Atencioso nada. É uma orientação do jurídico para que o gerente vá conhecer quem? O cliente, para ver se não tem o quê? Lavagem de dinheiro, uma transação ilícita. Então tá todo mundo de olho, tá todo mundo com medo. A responsabilidade pode respingar em você. Fique atento em relação a isso, tá? Voltando à certidão então. Distribuição civil, distribuição criminal. Eu preciso analisar a questão federal, a competência tem a competência estadual, competência federal. Trabalhista, porque pode dar anulidade do negócio, ação pauliana, ação fraude contra credores, né? Ou seja, você fez a transação, deu aval, mas aí depois existe um bloqueio judicial, porque lapidou o patrimônio sem poder lapidar. Então fique atento em relação a isso. Divórcio litigioso, briga de bens, partilha, né? Então cuidado com isso. Então, vou repetir de novo, que o assunto é sério, hein? Certidão de distribuição civil estadual, certidão de distribuição criminal estadual, certidão de distribuição civil e criminal federal, que é outra esfera, outra competência, certidão trabalhista, cuidado, são duas, certidão de ações trabalhistas e certidão de execução trabalhista. Preciso conhecer o imóvel, certidão de propriedade. Preciso conhecer se esse imóvel tem débitos com a prefeitura, né, ou com a União, ITR ou IPTU. Então, eu vou analisar se é realmente urbano ou rural. Então, fique atento em relação a isso. Preciso praticar os atos iniciais? Sim. Quais são, professor? São vários, né? Auto de vistoria, tira foto, proposta aceite, contrato, pré-contrato, para fechar o negócio ou minuta contratual, tá bom? Então, fique atento em relação a isso. Professor, a pergunta que não quer calar. Devo entregar certidões para o cliente? Quem vai pagar as certidões ou paga pelas certidões? Em primeiro lugar, obrigado, você não é, entregar certidões, mas o correto é entregar, é uma relação de confiança. Como que você vai... olha, preciso das certidões, eu mesmo vou tirar, né? Essa questão de pagar depende do que você combinar. Fato é que corretor, imobiliário, advogado, se você for arcar com todos os custos, você vai ficar no prejuízo. Então quem paga as certidões? O comprador paga as suas, o vendedor paga as suas. Não tem jeito. Quem solicita essas certidões? Pode ser o cliente, muitas vezes ele não tem conhecimento ou tempo para isso, aí você, corretor, vai tirar para ele, porque você não vai deixar, não vai perder o negócio em virtude de não solicitar a emissão de certidões, mas depois vai ser reembolsado. Ou ainda vai cobrar adiantado para isso, para você tirar as certidões, tá? Então, fique atento em relação a isso. Professor, e a certidão de protesto, hein, professor? O professor não falou nada. Certidão de protesto, dependendo do caso, se você perceber que o cliente tem várias ações de cobrança no nome, é importante sim retirar a certidão de protesto. Mas aí você tem que fazer uma pesquisa completa, não adianta tirar num cartório só, né, de protesto. Mas só se você perceber que precisa realmente. O que o professor passou é o básico do básico. E aí depois vai um pouquinho do seu feeling, né, de você estar percebendo situações concretas. Aí você vai fazendo algo a mais para se proteger o negócio também. E aí vem também a pesquisa no SPC Serasa, que você pode fazer, você tem no sistema para isso, ou ainda, hoje ficou muito fácil, o cliente ele vai e consegue fazer essa pesquisa sozinho, ou pelo site fazendo um cadastro também, tá bom? Então, Wesley, um abraço para você, obrigado pela pergunta, fico muito contente aqui. Então, olá, sou engenheiro civil e vejo muita transação feita à vista, somente do lote, como uma maneira de burlar a construção existente sem projeto. Isso é correto? Sendo que os bancos não praticam isso? Wesley, realmente essa questão de loteamento ela é complicada, né? Existe uma transação realmente no mercado, na prática, de loteamentos clandestinos, ou ainda sem projetos, muitas vezes até sem alvarás, sem realmente autorizações necessárias, até o imóvel comercial, várias autorizações nós sabemos que é necessário. Mas fato é que temos que defender isso. Concordo com você, Wesley, cada um na sua área. Ah, eu vou entrar com o processo sozinho, não preciso de advogado. Bobagem. O advogado conhece os trâmites processuais. Não dá para falar em processo sem advogado. E uso ou justo postulante. Transação imobiliária. Não dá para fazer uma transação imobiliária sem corretor. Ele que é preparado para isso. Não dá para fazer um projeto sem engenheiro.
engenheiro, arquiteto, cada um tem a sua área e merece seu valor, defendo completamente. Então o fato é que existem várias transações realmente totalmente desadequadas, contratos errados, loteamentos clandestinos, né? Ou seja, sem aprovação de nada, e aí por isso muita gente cai em golpe, né? Cai no conto do vigário. Então é importante sim, concordo com você, essa questão aí realmente tem que ter um projeto de loteamento, principalmente, de construção, tem que ter um engenheiro, e não só isso, a parte, né, ou o corretor, se não tiver, percebe que a situação é uma situação que não é lícita, sai fora porque nós temos que respeitar cada um na sua profissão, né, e por isso existe o profissional que estudou para isso, tá bom? Então, gostei aqui da sua pergunta, um grande abraço para você, continue assistindo nosso programa, mas nessa situação, realmente o mercado na prática tem muita coisa errada. Infelizmente, por isso tem muito problema em relação a golpes, dupla venda, loteamento, depois o sujeito compra uma coisa achando que está regular e não está, tem que entrar com uso capião, exatamente por causa disso. Porque muitas vezes ele quer economizar com profissionais, né? Faz a construção com o pedreiro, não contrata um engenheiro para fazer todo o trabalho, o engenheiro, o arquiteto, e muitas vezes depois a obra é embargada, depois não consegue dar continuidade, não consegue aprovação, então isso é fato, tá? Então um abraço para você. Apareceu uma outra pergunta aqui, do Caio da Praia Grande. Um abraço para você, Caio da Praia Grande. Devemos tirar as certidões no momento da captação? Caio, gostei da sua pergunta e pode ser a dúvida de outros colegas também. A certidão, na verdade, o que o professor orienta também? Você que é corretor, se você captou o imóvel, você pede para o cliente, ou vendedor, por gentileza, meu cliente vendedor, você poderia me fornecer uma certidão atualizada? Porque eu vou mostrar, vou trabalhar em cima desse imóvel, então eu preciso ter um documento, né, até para explicar para o cliente. Então é importante sim no primeiro momento você ter uma certidão atualizada, acho muito importante para você trabalhar com segurança, mesmo porque se você percebe que essa certidão atualizada não é a história que o vendedor está falando, nem proprietário ele você já cai fora e parte para outro para não perder tempo, né? Então eu acho muito justo isso. Então a primeira certidão, a certidão de propriedade. As outras certidões só quando realmente as partes quiserem fechar, porque aí vai ter custo, e quem vai pagar o custo, o comprador paga o comprador ou compradores, e o vendedor também, ou vendedores vão pagar suas certidões. Cada um paga a sua. O corretor, ou ele paga e pede o reembolso, ou senão ele pede o dinheiro para pagar depois. Mas ele não pode ficar arcando com certidão, senão você vai ter um prejuízo danado aí. Então fique atento em relação a isso. No primeiro momento, acho que é a certidão de propriedade mesmo para iniciar o trabalho, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande abraço. Chegamos ao fim do nosso programa. Boa semana, sucesso, muita paz e amor para você, tá bom? Tchau, fui!